Eu vou te mostrar agora como inserir tabela dentro do Dreamweaver. Tabela é uma forma, como você pode ter percebido aqui, você organizar as informações dentro do navegador, dentro de uma página na internet é um pouco complicado. Você não tem, utilizando um site básico, você não tem as propriedades de arrastar e botar o objeto onde você quer. Você sempre trata ele como sendo texto e você vai determinando os espaços através dos caracteres, alinhamento e tal. Uma forma que se usa muito para você estar determinando onde você quer a organização das suas informações dentro da sua página é utilizando tabelas. Então vou pressionar Enter aqui para passar para a linha de baixo. Para eu inserir uma tabela, eu tenho aqui no menu Comuns, dentro do campo da barra de ferramentas Inserir, eu tenho um botão aqui Inserir Tabela. E ele vai me abrir uma janela me perguntando como é que eu quero inserir essa tabela. Então ele me traz aqui quantas linhas, quantas colunas que eu quero para essa tabela. Então, por exemplo, vou fazer uma tabela de 3 linhas e 3 colunas. Qual que é a largura dessa tabela? Essa tabela eu posso determinar de duas formas. Ele vem aqui como padrão em percentagens. Você pode determinar uma largura fixa. Então, por exemplo, eu quero que essa tabela tenha 150 pixels. Então eu vou determinar um tamanho fixo, não importa o tamanho da janela do navegador do meu usuário, essa tabela vai ter sempre esse tamanho. Ou posso determinar o valor em percentagem. Então, por exemplo, eu quero que essa minha tabela ocupe 80% da tela do navegador. Então, conforme modifica o tamanho do navegador do usuário, essa tabela vai ser modificada. Eu vou criar duas tabelas para te mostrar a diferença. Então, essa primeira eu vou criar com, por exemplo, 250 pixels. E aqui você vai determinar se você quer essa tabela com borda ou não. Então, vou criar ela com borda. Clico em OK. Ele vai inserir, então, aqui uma tabela onde eu tenho as 3 linhas e as 3 colunas do meu documento. Então, aqui você pode estar digitando, por exemplo, texto 1. Aqui você vai organizar melhor as suas informações. Então, digita um texto, pressiona a tecla Tab, ele vai passar para a próxima área da tabela e aí você vai estar podendo digitar os seus textos. Da mesma forma que você está digitando o texto, eu posso inserir uma imagem dentro da tabela. Então, se eu quiser, por exemplo, inserir uma imagem aqui nesse campo, eu posso selecionar a imagem, seleciono a imagem que eu vou inserir, clico em OK e ele traz então a imagem para dentro da minha tabela. E aqui dentro também eu posso estar editando o meu alinhamento, a fonte do meu caractere. Então, por exemplo, posso pedir que esse logotipo esteja centralizado, eu posso selecionar essa fonte e pedir para ele alterar, por exemplo, a cor. Então aqui você vai editando as informações dentro da sua tabela. É uma forma de você estar organizando melhor os dados. É uma forma de você conseguir um espaçamento, por exemplo, entre os textos e estar organizando melhor as informações dentro da sua tabela. Se você quiser editar as informações da tabela, você pode selecionar e aí você tem as informações das propriedades dessa tabela. Então aqui você vai ter quantas linhas, quantas colunas, e aí a medida que você determinou para ela, por exemplo, em pixels, a propriedade da borda. Aqui você pode definir a cor da borda. Então, por exemplo, eu quero uma borda de uma cor diferenciada, eu quero a borda verde, por exemplo, e ele traz aqui a informação da borda. Então você tem como estar definindo as propriedades. Você tem duas informações aqui que ele traz como valor sem preenchimento, que vão te dar aqui o preenchimento da célula e o espaço entre as células. O que são essas informações? São referentes a espaço. Da mesma forma como você tem a margem, ele vem, se você não digitar valor nenhum, ele vai pegar um valor padrão do browser. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 0 e 0, reparem que ele já modificou o tamanho e modificou inclusive a estrutura da minha borda, porque agora eu não tenho o preenchimento da célula, eu tenho o meu objeto exatamente colado na minha linha. Se eu digitar aqui, por exemplo, com preenchimento da célula 5, ele dá um espaço entre o conteúdo da célula e a borda dessa célula. Então aqui que você consegue configurar a distância que o seu conteúdo está da sua borda. Por isso você edita o preenchimento da borda. E aqui você determina o espaço entre as células. Então eu quero, por exemplo, de 3 pontos.
ele vai criar um espaço entre as células e aí você começa a ter essa borda diferenciada. Então aqui você configura como é que você quer a aparência dessa tabela. Vou deixar ele configurado dessa forma. Então criei aqui uma tabela, vou pressionar Enter e vou criar uma segunda tabela agora, da mesma forma. Clico aqui, criar tabela, só que agora eu vou criar uma tabela com 100% da minha tela. Eu quero que ele ocupe todo o espaço da tela de largura. E vou criar uma tabela sem borda. Então vou digitar aqui 0 no valor da borda. Aqui eu já posso editar também manualmente o preenchimento da célula. Por exemplo, vou deixar com 5. E aqui o espaçamento entre as células 0. Clico em OK e ele criou então agora uma tabela onde ele vai ocupar 100% do espaço da minha tela. Então aqui novamente eu posso estar digitando os textos, texto 4, por exemplo, formatando esse texto, vou fazer um alinhamento dele diferenciado, vou mudar a fonte, aqui está trabalhando o texto normalmente e eu posso novamente estar inserindo imagens. Então, por exemplo, vou inserir aqui novamente uma imagem e inserir aqui nessa célula dessa tabela. Então você vai ver a diferença que vai fazer no navegador quando você utiliza a borda ou não, e aí vai entender um pouco melhor de como está utilizando o recurso de tabela para você organizar melhor as informações dentro da sua página. Eu vou pressionar F12 então para visualizar isso dentro do navegador. Pressionei F12, ele me mostra aqui. Então aqui nós temos a tabela desenhada com o tamanho padrão, você visualiza as informações da tabela. E aqui embaixo nós já temos, por exemplo, um texto perdido com a imagem já alinhada ali embaixo. Por quê? Porque agora nós estamos sem borda, então ele não mostra nenhuma informação aqui. É uma forma de você estar organizando melhor as informações. Então você pode estar utilizando o recurso de tabela como um truque para posicionar o texto exatamente onde você deseja ou a imagem exatamente onde você deseja. E para você visualizar como funciona a parte de porcentagem, eu vou fechar aqui, vou adicionar uma borda a essa tabela, venho aqui no inspetor de propriedades, vou adicionar uma borda de 1 pixel, ele criou então aqui a borda. Você pode editar essas tabelas, cada uma das células manualmente, então eu passei em cima, por exemplo, de uma coluna, posso arrastar essa coluna e estar editando manualmente a distância entre essas colunas. Criei aqui a borda somente para a gente conseguir visualizar. Vou salvar, pressionar F12 para abrir no navegador. Então aqui a mesma configuração de tabela, porém essa tabela foi determinado o tamanho dela em pontos, então ela ocupa um tamanho fixo e essa tabela foi determinada 100% a porcentagem. Então com esse tamanho de navegador eu tenho esses tamanhos de tabela. Se eu maximizar aqui o navegador para ele ocupar a tela inteira, eu tenho agora a minha tabela que foi determinada o tamanho fixo em pixels. Ela continua do mesmo tamanho, porém essa tabela que foi utilizada a porcentagem, ela ampliou, aumentou o tamanho dela para ela ocupar toda a minha área de trabalho. Então aqui você tem as diferenças de como está fazendo. Por exemplo, se você vai fazer o topo do seu site, uma barra no topo que tem o logotipo sempre alinhado no canto direito, você pode deixar essa tabela com 100%. Se você tem um conteúdo que você quer que venha no centro da sua tela, formatado com mais controle, você pode determinar um tamanho padrão para essa página. E aí você vai ter a seguinte diferenciação: se você reduzir também bastante a janela do navegador, conforme você vai reduzindo, a tabela que está com porcentagem ela vai espremendo até caber. Agora, quando você começa a atingir a área da tabela que está com o tamanho fixo, você reparem que a tabela de porcentagem, o texto já começou a quebrar de linha, porque ele começa a reduzir para ela caber inteira, porém a tabela com tamanho fixo, ela não mexe. Então ela continua as mesmas distâncias entre as células e aí ele começa a criar, o navegador começa a criar barra de rolagem para você conseguir ter acesso a toda a informação. Então essas são as diferenças importantes entre você estar utilizando tabela com porcentagem ou tabela com tamanho fixo. Um outro recurso que você pode estar utilizando na tabela é de você preencher o fundo. Então eu posso tanto selecionar uma célula, quanto eu cliquei, por exemplo, nessa célula, cliquei e seguro o botão no mouse, conforme eu vou arrastando ele vai selecionando mais de uma célula para mim. Então ele mostrou aqui, eu tenho
essas 3 últimas células selecionadas. E aí eu posso estar editando a cor de fundo. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma opção que é cor do fundo, vou selecionar, por exemplo, esse amarelo e eu pintei de amarelo a cor do fundo dessa tabela. Então, por exemplo, se eu eliminar aqui a borda, vou deixar ela com 0 de borda, vou visualizar, salvar, pressionar F12 para visualizar no browser, é uma forma de você criar, por exemplo, uma barra no seu site. Você tem aqui uma tarja amarela onde você não identifica as tabelas com o seu logotipo alinhado. Por exemplo, aqui está centralizado naquela célula, eu poderia alinhar à esquerda e é uma forma de você estar criando uma barra, por exemplo, no seu site. Então a tabela é o recurso hoje que é mais utilizado em design e layout de páginas na internet para você suprir a dificuldade que é você alinhar, você colocar os objetos onde você deseja. Então, através das tabelas, você vai utilizando os truques de criar tabela, de você criar colunas e linhas, para você estar conseguindo criar os objetos de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua criação de layout da sua página.